Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã, com o Vascão buscando o seu novo treineiro ou passando na cabeça da galera e manter o que lá está, Rafael Paiva. Hoje vamos falar de contratações e especulações para a segunda janela, que pode ser fundamental para os anseios do Vasco se manter na primeira divisão. Sim, meus amigos, hoje o Vasco briga pela manutenção e não rebaixamento para a Série B. Mas aqui vamos falar sobre algumas contratações e especulações já certas. Eu vou querer saber a sua opinião, mas me siga até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. E assim eu já peço aqueles pedidos tradicionais. Inscreva-se no Marca Vasco, aperte a sinetinha e dê o like nesse vídeo para ele subir cada vez mais nesse YouTube de meu Deus, porque eu quero saber a sua opinião pelos nomes que eu vou falar aqui. Mas antes, vamos dar duas notícias rápidas sobre o Vascão. As meninas de São Januário, as meninas do Vascão ontem tiveram um grande resultado contra o Coritiba pelas quartas de final no jogo de ida em São Januário pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3, que é a terceira divisão. O Vasco da Gama conseguiu uma goleada de 5-1, fazendo um belo resultado em casa e agora podendo perder até de 4 gols contra o Curitiba lá em Curitiba. Parabéns, meninas. É isso aí. O que eu falo aqui, se o futebol já tem tantos problemas, futebol masculino, imagino que essas meninas não estão passando em jogar com a camisa Cruz Maltina. Elas sim são heróis. Parabéns, meninas. Belo resultado ontem em São Januário. Outra notícia aqui: Vasco e Botafogo, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, marcado para este sábado, teve a sua hora remarcada. Estava marcado para 7 horas, agora, a pedido da TV Globo, enfim, tá remarcado para às 6h30. Inclusive, os ingressos vão começar a ser vendidos agora, às 10 horas da manhã. Então, meus amigos, respeitem lá o seu RAT. Lembrando que tem os sócios estatutários, Dinamite Mais, enfim, começa a vender às 10 horas da manhã. Esse sim, acredito que vai estar com casa cheia. Mas agora, então, meus amigos, é aquele pedido tradicional de dedão aí no like. Vamos falar sobre especulações. A primeira especulação, quem traz, na verdade, a informação de contratação é o Vene Casagrande, que trouxe a informação de Emerson Rodrigues, o ponta do atacante do Milionários colombiano, 23 anos, teria acertado sua vinda para o Cruz Maltino por empréstimo com opção de compra. Eu quero saber a sua opinião. Você gosta desse moleque? Tem até nomes interessantes pela Libertadores. Jogou bem contra o Flamengo. Pode ser uma boa contratação, sim. Eu quero saber a sua opinião. Emerson Rodrigues é o primeiro nome. Gosta ou não? Agora vamos para os nomes mais famosos aí. Alex Teixeira e Souza. Os parças de Felipe Coutinho parece que também assinaram com o Vasco da Gama a sua contratação. Com salários em torno aí de 150 a 200 mil reais, informação de Lucas Pedrosa, eles assinaram um contrato até o final deste ano. Não sabe-se maiores detalhes, se vai ter aquela renovação automática, se tem bônus para ganharem mais, se a produtividade, enfim, maiores detalhes do contrato ainda não foram divulgados. Mas está praticamente certa a contratação de Souza e Alex Teixeira para voltarem para o Vasco da Gama. E agora eu quero saber a sua opinião. O Felipe Coutinho está pedindo um time competitivo e ele pede a contratação de Souza e Alex Teixeira. Também congruente isso. Você acha que com Souza e Alex Teixeira o Vasco continua ou faz um time competitivo? Eu acho que não. Principalmente o Alex Teixeira já jogou aqui na Série B, não rendeu. E por que renderia agora? Se passou 6 meses aí e nenhum time o quis contratar. Complicada essa situação. O Souza também é um semi-aposentado que está vivendo muito com lesão. Esse sim pode agregar no meio de campo, mas vamos aguardar o que ele vai jogar. Eu quero saber a sua opinião. Aliás, Felipe Coutinho está por detalhes para assinar com o Vasco da Gama. A discussão agora, trazida pelo jornalista do Na Torcida Vascaíno, liderado aí pelo Léo, é que eles estão discutindo o tempo de contrato. De 2 anos, Felipe Coutinho quer 3 anos, enfim, a discussão é essa. Está realmente perto aí de assinar. Eu acredito que até sexta-feira eles acertam esses detalhes e o Vasco anuncia essa contratação, que obviamente é complexa.
Felipe Coutinho, ao meu ver, ainda tem que resolver lá com o Aston Villa. É uma contratação complexa, mas tem tudo aí para ser finalizada até o final da semana, para já dia 10 de julho estar registrado lá e poder começar a jogar no Vascão. Beleza, Felipe Coutinho, então já tá certo. Ó, Souza já tá certo, Alex Teixeira já tá certo, Emerson Rodrigues já tá certo, Felipe Coutinho aí para assinar. Agora vem outro nome que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse nome, que é o nome do Alan. Porque o Alan tem um contrato com o Botafogo, ou tem, na verdade, um pré-contrato com o Botafogo. Foi assinado antes do Pedrinho assumir aí a Vasco SAF, naquele imbróglio com a 77 Partners, onde a própria 777 Partners não demonstrou qualquer interesse na contratação de Alan, embora especulado no Vasco da Gama, e ele foi lá e assinou um contrato com o Botafogo. Até porque, na época, muito se falou que a família dele é botafoguense. Enfim, tem uma multa rescisória, que é uma divergência de informações, que beira de 14 milhões de dólares a 20 milhões de dólares, ou seja, uma multa muito alta. E, a princípio, os jornalistas estão falando que o Alan quer jogar no Vasco da Gama. O Pedrinho já deu uma manifestação, já pelo menos assim, pelas suas informações dos jornalistas, que não vai pagar nenhuma multa rescisória, vai esperar o Alan resolver com o Botafogo e aí sim negociar com ele a sua volta para o Vasco da Gama. Eu só acho muito complicado essas notícias, porque podem queimar o Alan junto com o Botafogo, junto com o Vasco, porque se não for verdade isso, o Alan já começa no Botafogo queimado, com aquela ideia de, pô, o cara tava querendo jogar no Vasco, assinou um pré-contrato, não acertou e agora tá vindo pro Botafogo. Já começa errado aí. Se os jornalistas não tiverem essa informação correta de que ele quer realmente, vai fazer de tudo para vir pro Vasco da Gama, tá queimando o jogador perante a torcida do Botafogo e também queimando perante a torcida do Vasco da Gama. Pô, o cara não fez de tudo, não pagou, já deve estar milionário, que mande pro Felipe Coutinho pagar, alguma coisa nesse sentido aí. Muito cuidado com essa informação. Mas, só é para resumir a situação do Alan, ele quer jogar no Vasco da Gama, mas tem esse pré-contrato. E o John Textor dificilmente vai ceder um jogador com pré-contrato, principalmente para um rival local. Duvido muito. Então, é só negociarem essa multa rescisória aí, que o Alan, sim, seria muito bem-vindo. Acho que esse ainda tem um futebol para entregar. O último nome que está surgindo muito aí é de um outro cria. Antes de falar ele, que eu quero saber a sua opinião sobre ele, eu quero que você largue o dedo nesse like aí. É Thales Magno. Thales Magno, ele não está jogando pelo New York City lá nos Estados Unidos porque ele brigou com o técnico. Pelo menos só essas informações. Porque ele já informou que está treinando bem, ele não conversa com o técnico e não entende por que ele está sequer sendo relacionado para os jogos. Ou seja, não está tendo oportunidade, apesar de um bom começo até lá na MLS. E assim seria uma possibilidade de retornar para sua casa e reencontrar seu futebol. O Grupo City já falou que ele não quer por empréstimo, que essa é a intenção do Vasco da Gama, que seria aquele famoso ou empréstimo com opção de compra obrigatória ali, fazendo umas metas bem baixas ali. Eu acho uma boa volta e eu quero saber de você, se é o Thales Magno ou uma boa volta. Eu gosto dessas histórias desses jovens que vão, dão certo, ele jogou bem lá, deve estar tendo alguma rusga com o técnico lá, volta para o Vasco da Gama, reencontrar seu futebol e de repente ele já foi sondado até por times ali de segundo escalão da Europa e eu acho que essa volta, o moleque ainda é novo, tem tudo para dar certo aí e o Vasco da Gama aí sim está fazendo um time competitivo com Emerson Rodrigues, possibilidade de um Alan, com o Thales Magno e o Felipe Coutinho, que também já pediu a manutenção do Payet. Eu acho fundamental o Vasco também manter o Payet, o qual pode ser até relacionado para o Bahia. O time treina hoje, antes de viagem para Salvador, vai depender do treino. Eu não acredito que ele vá, até por causa de desgaste da viagem, eu acredito que ele possa estar liberado, para o Payet liberado para contra o Botafogo. Mas essas são as informações do Vasco da Gama, eu quero saber a sua opinião. Qual contratação você gostou mais? Emerson Rodrigues, Alex Teixeira e Souza. Aí as especulações. Alan, você acha que vale a pena brigar por Alan, tendo em vista que ele tem pré-contrato com o Botafogo? Felipe Coutinho, eu acho que é unanimidade, tem que vir. E o Thales Magno, essa novidade aí, eu acho uma boa, Thales Magno sim. Quero saber a sua opinião aí embaixo. Não esqueça de dar o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado, tchau e saudações vascaínas.